O museu guarda histórias, sabia? A minha, a sua, a de todos nós. Qual é a sua? Museu não é para coisa velha. Mas é onde as escolas de arte foram guardadas. Junto com os costumes, ideias, arquitetura. Se você acha que no museu não tem emoção, vida, pulsação, você está errado. Experimente brincar de museu pelo Brasil. Experimente brincar de museu aqui na Bahia. E seja você também parte da sua própria história. Então vamos lá? Vamos. Eu estou animado, deixa eu me ajeitar. De vez em quando vocês vão conviver aqui com as cachorrinhas, viu? Mas é tranquilo. Não tem problema. No unissex pode praticamente tudo que existe. Mãozinha para todo mundo, para fazer a claquete. Claquete. 1, 2, 3 e já! Está sempre errado, mas ok. Qual faltou, se desanimou. Unissex começando! João querido, meu Deus, é um cara assim, que a gente gosta tanto, a gente teve uma relação tão ótima quando você estava à frente do IPAC, foi uma coisa tão sensacional. Ana, como sempre, eu como sempre. O unissex hoje eu pensei muito num tema que assim, é um tema que me perturba sempre. Eu não tenho resposta para isso, não sei se João tem resposta para isso, mas eu queria saber por que é que as pessoas no Brasil, de uma maneira geral, vão para o museu só quando estão fora do Brasil. O que é que tem no museu? Ana, que é de Portugal, já conhece a Europa muito melhor do que qualquer um de nós. Como é que a gente consegue explicar por que os museus do Brasil não conseguem tirar da cara das pessoas aquele ar de estou fazendo uma obrigação social aqui de ver o museu, mas as pessoas não têm nenhuma relação com o museu, mas vão para o Louvre. Gente, chega a se derramar. E tudo é museu. Eu não consigo entender, porque eu amo museu. Eu tenho uma relação mesmo muito próxima. Cada vez que eu chego numa cidade, eu conheço a cidade indo ao museu. Tem gente que vai no restaurante, eu vou no museu. Sei tudo da cidade, pronto, agora eu posso ir para onde eu quiser. Mas não percebo a mesma coisa. E isso, assim, me perturba muito na Bahia, porque as crianças têm excursão, vão ao museu e fazem isso. Acabou o museu. Não, É uma percepção cultural mesmo. Não, não tem.
não tem uma lógica formal que a gente possa entender por que você tem um pensamento de esvaziamento. Mas aí é um processo histórico, né? Eu acho que, Ana, é parte de um processo histórico de um modelo de como você pensa a educação no Brasil. E nesse modelo, o museu é por muito tempo, e a discussão que se faz mais contemporânea é pensar esse lugar ainda de guardar coisa velha, né? Onde Mas você vai o Louvre também encontrar. guarda coisa velha. Exato, Em essa Nova York, concepção o Museu de super Nova York guarda um inadequada, monte de né? coisa velha. O Eu acho que a gente está museu. num um momento histórico, assim, e é engraçado porque a gente, quando está no processo histórico, o ser humano não se enxerga nele, né? A gente acaba lendo história depois e vai enxergar os outros no processo, e a gente não consegue se enxergar. Eu vou, dentro dessa introdução que a gente está fazendo, da questão do tempo e do envelhecer, eu queria lembrar o que está acontecendo com os Estados Unidos, né, em termos de uma lógica, e tudo que acontece lá ainda reverbera de forma planetária, né? Então, esse conceito do velho como algo que não é dinâmico, que não é capaz de comportar na sua contemporaneidade, ou seja, no seu tempo, isso é uma discussão muito clara. Então, você consegue observar o museu como algo que não faz parte do seu tempo, é um olhar para o passado e as coisas que estão lá são velhas, que não lhe fazem parte. Isso é péssimo dentro de uma cultura de preservação de memória. Eu acho que quando eu falo que é um processo histórico de como é educar, é como você pensa a memória no Brasil, de uma forma geral. Deixa Então, eu chamar a Ana aqui para conversa e falar o seguinte, porque a gente foi no museu em Portugal várias vezes. Como eu disse, eu amo museu, eu vou mesmo a todos os museus. Agora, em Portugal, a gente tem uma coisa que mostra o antigo, mas é lúdico. Talvez. Por exemplo, quando vai uma excursão, a gente tem que descobrir uma maneira das crianças verem o que acontece de uma maneira mais engraçada, lúdica, talvez. E Ana me mostrou os guias de museus que nós já fizemos há algum tempo atrás. São uma maneira de você brincar de museu e não apenas ir ao museu. Ir ao museu, como você vai à farmácia, como você vai ao médico, mas brincar de museu. Então, Ana, você consegue se envolver aqui falando o que é que Portugal descobriu para agregar crianças, agregar jovens ao museu. Tem tantos festivais que acontecem em museus, festival de arte, festival de música. Fala Sim, aí. eu estava a ouvir o João e concordo com tudo, concordo também com tudo que a Ana falou. E acho, assim, na verdade, eu não acho que Portugal descobriu. Eu acho que Portugal nós somos, nós e a Grécia, somos dois países sempre muito no fim da fila na Europa. Por questões económicas, a Grécia menos, porque a Grécia tem uma história mundial muito forte, mas muito mais forte, mas e mais poderosa, eu acho. E, portanto, Portugal e Grécia somos um pouco a cauda da Europa, mas com a comunidade europeia fomos obrigados a remexer muita coisa e ir atrás do trem. Nós tivemos que ir atrás de tudo. E os museus usufruíram disso, eu acho. E os museus também eram assim, muito fechados, muito escuros, muito negros, muito antigo aquilo. E você foi ao museu, você é mesmo uma pessoa que só pensa no passado, e o passado é uma coisa que não tem interesse. Fica uma confusão porque as pessoas se dividem. Eu acho, eu vou dar um salto grande para não ficar, porque há tanta coisa para dizer, porque de repente os museus começaram a aparecer como coisas ativas, não tanto. Elas obrigam a pessoa a fazer alguma coisa. A pessoa vai e aquilo que a Ana falou, as crianças são estimuladas a ir à procura de alguma coisa. Elas chegam ao museu e há qualquer coisa para elas fazerem, não é apenas nunca mais acaba, isto nunca mais acaba, professora, quando é que acaba o museu? Ih, que chatice.
Porque quando você olha para uma coisa que não entende, é aborrecido. Então você tem que entender. Então, isso é que eu acho que é o principal. As pessoas não sabem de história, o marketing, a publicidade, o jornalismo podia dar muita ajuda nisto, podia trazer informação dos museus, fazer uma ligação com as coisas extraordinárias que têm aqui, aquelas obras do Caribé no Museu Afro, os orixás em Madeira. Aquilo é uma coisa. O coração dá um choque quando vê aquilo. E ó, que eu não sou daqui, não tenho a educação do brasileiro e do baiano. É um impacto aquilo. Aquilo é importante, estas coisas são importantes de passar para as crianças, passar para as pessoas também que acham os museus uma coisa horrível. Isso é que me preocupa. Eu vou acabar dizendo que é preciso um movimento de pôr as pessoas a pensar e dizer: olha, isto é importante. Porquê? E vou acabar mesmo agora com. Porque quando se diz a uma criança: olha, aquele jogador de futebol, ele é muito bom, e o mundo faz um movimento incrível com isso. A criança fica: eu quero uma camiseta igual, eu quero uma pulseira igual, quero tudo igual. Então, por que é que não se usa essa estratégia de uma maneira saudável para estas coisas que são muito mais importantes do que um jogador de futebol, com todo o respeito? Quer dizer, tem alguma coisa Tem que uma nós lógica. poderíamos talvez fazer para alcançar essas pessoas. Eu acho, na minha opinião, tá, o museu podia ser um pouco mais brincalhão, ser um lugar mais onde as pessoas tivessem experiências. Eu me lembro muito bem quando a gente lançou os guias de visitação para criança, que a gente chegou no Museu do Pelourinho e tinha um monte de meninas ajoelhadas no chão. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Não entendi nada daquilo. E elas falando, porque está escrito aqui que as mulheres iam para a capelinha em casa e ficavam rezando, então a gente também vai rezar, porque tinha um monte daquelas capelinhas que tem dentro de casa, faz aquelas casinhas e tal. E você começa a ver a reprodução de comportamentos antigos, as crianças começam a ter experiência, a gente começou a ver as crianças no chão do museu, brincando, a gente viu velhos, um velho veio falar comigo, eu falo velho porque eu também sou velha, tá? Um velho veio falar comigo, essa informação aqui está errada, porque esse vitral não está aqui, lá que era o antigo Rodin, que eu agora não sei mais o nome. Aí eu falei, segue os passos, vai lá, segue o que está escrito aí, para ver se você não acha o vitral, porque tem que achar, né? E o velho seguindo lá uns 80 anos, seguindo os 3 para a direita, 10 para a esquerda, agora você sabe, você desce. Quando ele se parou na frente do vitral, os 80 anos dele viraram 8. Ele estava feliz. É aqui mesmo, meu Deus, eu nunca tinha visto. Então, assim, você dá para as pessoas, vamos dizer, elas conseguem ver uma casa viva que dá informação, mas ao mesmo tempo te instiga a descobrir, não está lá uma coisa e uma plaquinha, uma coisa e uma plaquinha. Quer dizer, é isso. Eu não sei, os museus de Portugal sempre me chamaram muita atenção porque eles conseguem mostrar o velho de uma forma moderna. E não é só, interativo tem computador, óculos 3D, não é isso, esse é meu corpo, essa é uma casa. Para eu chegar no banheiro, eu tenho que subir 3 lances de escada. É igualzinho na vida real. Aí você vai ter uma experiência da vida real e descobre uma pista para chegar no banheiro. Eu me lembro que quando eu fui no Museu de Petrópolis, a primeira vez, eu fiquei impressionada de Dom Pedro I fazer cocô numa cadeira que tinha um buraco e um pinico. Assim, gente, tanta produção, cara rei, tão importante, para fazer cocô no pinico. Então, assim, e você diz, é um pinico chique, é um pinico pobre, mas tudo é pinico, gente. Então, essas relações de pensamento são maravilhosas, porque você se coloca na vida e você vai lá conseguir imaginar a vida do cara.
Vai, fala, João. Não quero Não, não, atrapalhar, não, mas eu estou adorando, são as assim. minhas coisas. Eu estou adorando. Eu queria só puxar assim das experiências pessoais, da mesma forma que vocês estão fazendo, que eu acho que a melhor forma da gente debater é exatamente a partir da vivência, né? Eu brinco que velho nessa perspectiva, eu uso sempre minha mãe como referência. Manhã tem 80, 84, 85. E quando minha mãe está na rua e diz, olha aquele velho, para mim ali já, entendeu? Essa lógica do manhã não é velha, mas a manhã chega ali e diz, ó, o velho. Então, o que é velho, né? Numa perspectiva é de uma referência, né? Do lugar que você está, da sua percepção. Então, essa lógica, eu gosto de brincar a partir desse pensamento. O que a gente chama de velho, né? Me acostumei aqui na Bahia, quando eu voltei, pelo menos nos últimos 2 anos, eu tenho ouvido muito o tio, né? A coisa da referência já te colocou num lugar ali um pouquinho mais do senhor, né? Daquele rapaz ali de barba branca. Então, tem uma lógica dessa vivência do velho, do que é antigo, do que é o passar do tempo. E numa perspectiva da questão do marketing, eu acho que ele é fundamental. Em 2015, a campanha Museu Eu Curto, ela foi emblemática numa sinalização muito específica que vai muito, né, num cenário que é convidar as pessoas a entender que existem equipamentos culturais, os museus, e nessa lógica, naquele momento, estava se discutindo o museu como espaço público, não só o lugar da vivência de você observar determinada exposição ou determinada equipamento. Você estava ali para explorar aquilo como um espaço público. Essa lógica levou a um aumento de visitação de 80%, que é exatamente esse momento que a gente se conheceu e você está comentando dessa vivência da criança ali. Mas nesse processo, e aí que é o importante que você coloca, o museu casa, aquele museu casinha tradicional, você vai ver o objeto isolado e sem nenhuma perspectiva de você entender o que era aquele objeto dentro de uma lógica de funcionamento da casa, da sociedade. E você usou bem o exemplo do pinico. Então, o rei também usa pinico? Usa. Mas por que se usava pinico? Onde é a lógica? Primeiro, as casas não tinham banheiro. Então, você construir uma lógica de pensamento e não só mostrar o objeto isolado, para um jovem, para uma criança hoje que, de certa forma, numa sociedade contemporânea, o Brasil não é muito uma referência para isso, mas quase todos têm banheiro, têm acesso a você poder ter acesso realmente à rede pública de esgoto, você vai olhar assim, pô, estranho a figura do pinico, né? É bem estranho. Mas se você for para o interior da Bahia, talvez não seja uma lógica tão estranha. Então, assim, isso é muito legal de você poder ter no espaço alguém que entenda pinico como uma coisa estranha e alguém que entenda que a casa dele não tem banheiro e botar isso como diálogo. Então, você entender que naquele momento, em pleno século XXI, eu posso, por exemplo, conversar sobre isso com duas pessoas completamente diferentes e elas apresentarem experiências diferentes. Então, eu acho que é uma questão de linguagem. Primeiro, marketing é fundamental. Eu não consigo enxergar isso sem uma lógica. Não tem como você pensar na sociedade contemporânea sem pensar numa ideia de que você tem que realmente convidar as pessoas a vivenciarem aquilo. Como você fala, o astro, o modelo, aquela ideia que todos pensam da celebridade, ela usou aquela fitinha. 2 dias depois, todo mundo está usando a fitinha. É uma lógica que reverberou e da qual a gente não tem como dizer que não é refém. Agora, como fazer isso dentro de espaços públicos? É você entender como você vai se apropriar desses elementos, desses objetos, para que as pessoas possam entender aquilo como, pô, que legal, isso aqui faz parte do meu dia a dia, ou não faz, por que que não faz? É isso, assim, eu acho que a gente tem uma discussão que passa pela lógica de que lugar que nós estamos hoje para falar com as pessoas, e não tem como falar com as pessoas, eu vou insistir um pouco, eu gostei muito da fala da Ana Santos, não tem como falar com as pessoas sem pensar na lógica do marketing, né? Hoje tudo você está vendendo sua ideia, você está vendendo sua imagem, você está vendendo seu produto, tudo é muito nessa ideia de que a gente tem que colocar as coisas
dentro de um envelopamento e vender esses produtos. Isso é muito complicado quando você pensa no espaço do museu, porque museu é sobretudo, e aí é uma questão de pensamento. Para mim, é espaço público. Se ele não for espaço público, já fica complicado você pensar aquele equipamento como um espaço de apropriação. Como é que você tira a criança do shopping e consegue levar ela para o equipamento cultural, se ela não entender aquilo como um espaço onde ela possa se apropriar para além dos outros espaços que competem nessa dinâmica, a gente tem que pensar isso. Você é um espaço que vai competir com a lógica de que E tem mais naquele uma coisa, horário, o o que é museu lazer para conta, aquele cidadão, né? e tem mais uma coisa, o museu conta histórias que nunca são contadas, porque elas não fazem parte da visita no museu. Quer dizer, eu falo muito de histórias e de contar histórias, porque as pessoas estão perdendo vocabulário assim, ó. E se as pessoas estão perdendo palavras assim a rodo, como se fosse uma chuva caindo, a gente está perdendo palavras. Nós estamos ficando cada vez menos competentes para resolver os nossos problemas falando deles. Então, se eu tenho um problema com o João, eu posso sentar com o João e conversar com ele para me acertar, ou eu posso ficar com ódio de João para sempre, porque eu estou magoada e não tenho palavras para dizer, pô, João, estou magoada com você, por que é que você fez aquilo comigo? E ele dizer, não fiz, foi fofoca, nananana. Então, pronto. É muito importante a gente entender que todos os lugares do mundo, o museu é um deles, mas todos os lugares do mundo têm uma história. Se a gente não conta a história, se não aparece um adulto para contar a história, não é o computador, não é o robô, é uma pessoa. A nossa tecnologia funciona bem melhor de gente para gente. Para contar a história, a gente não se interessa por aquilo, porque a gente olha, cheira, mexe, põe o dedo, a professora diz, tira a mão daí, pronto, acabou a visita, não tem graça nenhuma. Quer dizer, precisa alguém dizer, no tempo da sua avó, no tempo da sua bisavó, não tinha banheiro, você pensa que todo mundo tinha banheiro em casa? Ninguém tinha, agora tu tem, mas antigamente não era assim. E aí a pessoa começa a imaginar que é talvez a nossa melhor qualidade, que a gente também está perdendo, porque está perdendo palavras indo direto para o nosso Conselho de Milhões de Dólares, porque está muito atrasado. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Eu vou dar o meu conselho do US$ 1.000.000 e vou começar com uma introduçãozinha que é o seguinte: eu vejo aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia, porque é onde eu vivo há 11 anos, que há uma diferença, há opostos muito fortes, né? Há pessoas que vivem em lugares ou casas que não têm nem coisas, elas sobrevivem e elas nem sequer entendem o valor do museu e o valor de artigos antigos e objetos e tal. E por outro lado, há pessoas que vivem em casas de extremo luxo, onde as crianças também não entendem o valor de um quadro ou o valor de uma escultura. É apenas uma coisa que está a incomodar quando elas estão a brincar umas com as outras e batem lá e a mãe diz, meu Deus, você não pode tocar nisso e tal. Então, estes opostos, estou a falar do vazio, não estou a falar que a Bahia é só isso, mas existe este vazio oposto. E nós temos que dar conteúdo a estas pessoas, àquelas que não têm nada na casa delas, aquilo não tem valor nenhum, ou elas nem percebem o valor das coisas, porque a sobrevivência é o objetivo, e as que têm um luxo extremo. Então eu aqui vou buscar, eu até tomei nota aqui para não me esquecer, que a velhice já caminha, 4 aspectos que eu ao ouvir o João e ouvir a Ana, eu acho que são importantes, tanto na visita ao museu, como a Ana falou, como no valor das coisas, no valor dos museus, no valor da nossa vida até. É o dar valor às coisas. As coisas não são só coisas. Então, se os seus filhos, as pessoas que o rodeiam não gostam de museus, falem no valor das coisas, usem a importância da palavra que a Ana fala e digam, olha, isto era do teu avô, o teu avô fez isto era muito importante há 200 anos atrás, isto foi determinante para a vitória da Bahia, neste sentido ou naquele. Quer
dizer, dar valor. Se a gente não diz nada sobre as coisas, elas vão ficar escondidas e ninguém olha para elas. O que é aquilo? Fica um aquilo. Primeira, a segunda misturada, história. A gente pode ajudar as pessoas a saberem de história. Eu tive um gap, como se diz, um buraco na minha vida, porque os meus professores de história não eram muito motivadores e eu por alguma razão fiquei a detestar a história e na fase adulta penso, meu Deus, a história tem um valor, então, e isso também tem que ser resolvido, apaixonar os jovens com a história, isso é muito importante. Outra coisa é, as coisas têm que ser atraentes e ao serem atraentes têm que se misturar com os valores humanos que estão a desaparecer e estão a acabar. Eu vou ficar no atraente. Atraente, aquilo que eu falei há pouco sobre aquelas pessoas que são veneradas e, meu Deus, aquele senhor deu um pontapé num caixote do lixo, eu também vou dar. Se nós temos que pegar nisso e trazer para os museus e para as coisas que têm realmente valor. Eu não sei se valia a pena ir buscar pessoas que têm alguma imagem e que também se disponibilizem para dizer eu vou fazer esse ato, eu vou tornar atraente aquilo que precisa ser atraente, na verdade. Bom, então eu vou rapidinho, vou por outro caminho, tá? O marketing, para mim, faz muito sentido se ele vem acompanhado de uma história. Se ele não vem acompanhado de nada, é como o lançamento de um produto que a gente não sabe para que serve. Então, a gente fica lá, é aquilo que eu falei, a gente olha, pega, cheira, dá para comer? Não. Que cheiro tem? Não sei. Aí depois larga lá, porque não sabe muito bem o que fazer com ele. Então, assim, é muito importante a gente primeiro entender que quando as crianças são pequenas, elas amam história. Olha o nome, é igualzinho, não é por acaso. História. Não precisa virar chato quando a gente entra para a escola e história é a história do Brasil, a história do mundo, a história da Grécia, a história da Inglaterra. Não, é história. E se houver uma habilidade em contar a história, em comentar a história, em viver a história, um museu faz sentido. Eu tive ótimos professores de história quando eu era criança. Então, quando eu ia ao museu, gente, era como ver aquilo que eu tinha imaginado. Porque o professor contava história, a carochinha é uma história, a história da Branca de Neve é uma história. Então, tudo para mim ocupa o mesmo espaço na minha cabeça, o espaço de história. Então, vai ser interessante se eu souber contar, vai ser chato se eu for chata. Então, alguém tem que tomar o lugar em seguida, quando acaba o marketing, pronto, fez o lançamento maravilhoso, mas quem é que vai contar a história? É o audiovisual? A gente hoje está lançando um programa que a gente fez contando a história do afoxé. Alguém tem que contar a história. Quem vai contar a história? Quer dizer, tem que ter palavras, tem que ter uma pessoa interessante que possa chegar lá e dizer: era uma vez o afoxé, ele nasceu assim, assado, cozido, frito. E aí a gente vai dizer: minha avó fazia isso, quando eu vou na ilha eu vejo isso, essa festa é igualzinha. E a partir daí a gente faz relações. Então, para mim, é isso. Depois de todos os lançamentos, história. E não é chato história é uma coisa legal. João, Criança, minha mensagem de $1 milhão e pode botar o Pix na minha conta é linguagem. Eu acho que tudo que a gente está trazendo e tem muito a ver para o Bug e para como vocês pensam o canal, é linguagem. Assim, eu acho que a gente vive um momento em que expressar, contar, explicar, narrar, eles estão perdendo seu espaço, né? Quando a gente fala, eu comentei, eu estou competindo com o shopping, eu estou competindo com determinados espaços de marketing para tirar esse público daí e trazer ele para um espaço público onde ele vai ter outras vivências. Aí a gente pensa, pô, a gente paga, sei lá, absurdos para ir num determinado restaurante com a família, aquele restaurante é o restaurante da moda. Quando você chega lá, a mesa tem 6 pessoas, as 6 pessoas estão olhando para o celular, né?
Elas não estão vivenciando, elas estão ali, mas estão todas olhando para o celular, o pai, a mãe, cada um numa plataforma, conversando com pessoas diferentes, mas não estão vivendo aquela experiência. E aí eu vou puxar para o seu chamado da selfie na porta do Louvre. A gente virou uma sociedade que a gente, antigamente, e não é muito antigamente, que eu não sou velho ainda, a mãe ainda não me chama de velho, mas antigamente a gente tirava, no máximo, 24 fotos que viam no rolinho do filme, da Kodak. Então, a gente tinha que ter muito cuidado, que a gente só tinha direito a tirar 24 vezes a foto. Então, você tinha que tirar fotos muito especiais, muito específicas, para guardar aquele momento. Hoje, a gente tira foto 5 vezes, ó, fica aí. Pronto, tirei 5, você escolhe qual é a melhor para você. Então, a gente tem uma capacidade de reproduzir os momentos tão grande que o momento perdeu seu significado. Então, o que a gente vê são centenas, milhares de pessoas num show tirando foto, mas para que serve aquela foto? Ela guarda de que forma aquele momento? Quando a gente tem que se acostumar a entender que o momento é seu e você tem que ter. E aí eu vou num outro aspecto que você falou, Ana, que é a gente perdeu a capacidade de contar histórias. Quando você chega para alguém, como foi sua experiência? Foi super. Super é superlativo de tudo, de qualquer coisa, mas ele não diz o cheiro era bom, a cor era assim, eu me surpreendi pelo piso, estava frio, o trajeto foi complicado, ou seja, a gente desaprendeu e está desaprendendo e está sendo obrigado, da mesma forma que eu falei, a linguagem cada vez mais simples, cada vez mais universal, ou seja, menos ditados, menos coisas complicadas e complexas para explicar as coisas, é mais fácil de você vender essa ideia e esse conceito. E cada vez mais a gente está simplificando. E simplificar, em termos de linguagem, é o pior que a gente pode fazer. A gente simplifica para poder fazer tudo hoje dura 11 segundos. Eu aprendi a fazer vídeos no meu celular de no máximo 11 segundos, porque depois de 11 segundos a pessoa desconecta se você postar, né? Se você postar, passou de 11 segundos, você tem que passar a informação em 11 segundos. E você não consegue contar histórias em 11 segundos, você não passa experiências. Então, essa questão de estar vivo as coisas passa muito de uma linguagem, de uma memória. Quando você fala, pô, fizemos um vídeo sobre a Foché. Isso é maravilhoso. Mas antes de a gente contar histórias antigas, seria muito importante de que as pessoas estivessem vivas para contar suas histórias. O que é que nós estamos fazendo? Estamos esperando as coisas se acabarem, né, se perderem, e no patrimônio, de uma forma geral, ele é linguagem, ele é comunicação, ele é oral, ele é passado de geração para geração. O nosso patrimônio cultural, principalmente o nosso patrimônio brasileiro, dessa relação, não vou falar de brasileiro, vamos falar sul-sul, né? Vamos falar aqui abaixo ali da linha do Equador. Nossa percepção de cultura e como a gente faz essa passagem é na linguagem. Então, cada vez que você simplifica esse objeto da linguagem, é mais difícil você entender por que que você tem a rezadeira, por que que você tem a pessoa que cuida do afoxé, por que que você tem da pessoa que cuida do candomblé, por que que você tem a pessoa que cuida do samba de roda. Então, é muito legal que a gente pense, vamos contar histórias, mas vamos contar histórias enquanto elas estão vivas. A gente está se acostumando a contar histórias como a gente faz inventários. Como é que a gente faz inventário? O prédio caiu. Como era o prédio? Olha ele aqui. Eu tenho uma foto, mas o prédio não existe. Como se aquela foto tivesse a capacidade de levar você ao significado e à significância da coisa que você perdeu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de simplificação de linguagem, numa relação de cultura sul-sul, você não só está matando as palavras, Ana, você está matando as pessoas.
Que conversa maravilhosa. João, volte de novo. A gente vai falar Não, de eu me coisa. convidei, né? Você viu que eu já entrei me convidando. Eu não tenho problema com isso, não. Um beijo. Olha, ótimo, ótimo, ótimo. E trazer coisas que as pessoas vão pensar, talvez, antes de levar o filho no museu, que a história da vovó cabe no museu. A história da fazenda do tio cabe no museu. Tudo cabe no museu. Prazer vê-lo. Prazer, João. Que bom ver vocês, viu? Que bom, que coisa boa. Vamos continuar. Essa é Primeiro a primeira coisa episódio. que nós vamos fazer juntos. Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Depois eu passo o Pix por $1 milhão. Tá certo.